mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês, vou ser bem objetivo, uma palavra que está muito no meu coração. Quero ler com você 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, o versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor, preste muita atenção agora, eu peço que você concentre, nesses próximos 40 minutos, você dedique esses 40 minutos para o Senhor, para você ouvir essa palavra, não distraia, Só veja o celular, eu deixo você ver o celular, só se for para anotar alguma coisa, ou ler alguma coisa da Bíblia, tá bom? 2 Samuel 23, 9 e 10 diz assim, Eliezer, ou Eliazar, na outra tradução eu vou preferir Eliezer, porque Eliazar pode dar azar, Então, Eliezer, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, os 3 principais valentes de Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a guerra, quando já se haviam retirado, fugido os filhos de Israel, ele se levantou, o Eliezer se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada, grudada à espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os despojos. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse lugar de adoração, que nós podemos cultuar o Teu nome, ouvir Tua palavra, adorar o Senhor, investir no Teu reino, ter comunhão com os irmãos. Obrigado por esse lugar que nós podemos colocar nossos filhos para aprender Tua palavra. Senhor, isso é um presente, uma graça do Senhor na nossa vida. Muito, 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 muito obrigado, sem palavras, Senhor, para te agradecer essa grande bênção. Muito obrigado. Estamos agora diante da Tua poderosa palavra e nós precisamos desesperadamente que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração, para que não sejam só palavras humanas, só um ensino humano, mas para que seja o Senhor mesmo falando no nosso coração, nos desafiando nessa noite. E como igreja, na autoridade do nome de Jesus, como embaixadores em nome de Cristo, nós proibimos Satanás de atrapalhar de alguma maneira, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós recebemos, Senhor, essa palavra no nosso coração. Amém, amém. Se você crê no que você orou, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Essa história é muito interessante, gosto demais dessa história. O capítulo 23 de 2 Samuel começa assim, são estas as últimas palavras de Davi. Então é o Davi que está resumindo ali o ministério dele, a vida dele. Então ele já está no final da vida dele ali, o grande rei Davi, agora ele é o rei Davi, E aí ele vai falar sobre os 37 principais valentes dele, Ele faz uma lista ali, nome por nome. Olha que coisa interessante, gente. Nome por nome. E ele não só vai fazer uma lista dessas pessoas que andaram com ele antes dele ser rei, que lutaram com ele, que sofreram com ele, que foram leais a ele. Ele não só vai honrar essas pessoas, vai deixar o nome delas gravado ali no hall da fama do céu, Mas ele também vai contar algumas histórias desses valentes. Ele conta algumas histórias desses valentes. E entre eles, ele vai falar do Josebe, que matou 800 homens com uma lança, Com uma lança numa batalha. Quer dizer, já pensou o cara com uma lança? É uma coisa sobrenatural, foi Deus que fez isso, na verdade, Então esse Josebe aí, faixa preta, 800 homens. E ele vai contar também do Samar, filho de Agé, que defendeu um campo de lentilhas contra os filisteus. E vai falar desse Eliezer. Eliezer significa Deus ajuda. O que significa Eliezer? Deus ajuda. Então ele é um dos principais valentes de Davi. Então essa história que nós lemos fala de um momento ali da história de Israel, que eles estão sendo cercados pelos filisteus, uma mega multidão de soldados poderosamente armados, e Israel desiste. Israel foge da guerra, sai correndo desesperado, irmãos, e ali aparece um herói, um cara muito doido, chamado Eliezer. Ele vê os companheiros fugindo, e ele só com uma espada contra um exército. Quem está me entendendo que isso é uma loucura, É um ato heróico, mas irmãos,
Eu creio que quando Eliezer fez isso, quando ele pegou a espada dele, ele viu todo mundo fugindo, todo mundo indo embora, ele disse: eu vou encarar essa parada, não é? Ou seja, ele estava pensando: eu vou morrer, eu vou me entregar lá, eu vou para cima desses caras, não estou nem aí. Irmãos, Deus se envolveu, não é? Deus gostou daquela loucura de fé, daquela ação de fé, e aí ele vai vencer um exército, esse camarada com uma espada na mão, né? A espada, ele ficou tanto tempo com a espada que a mão ficou tão cansada, com uma cãibra tão violenta, que grudou a espada na mão dele, né? Depois teve que fazer uma cirurgia, talvez, não sei, né? Grudou a espada na mão dele. Mas aí escuta bem, quando ele vence os filisteus com uma espada, sozinho, aí aquela turma que fugiu, os soldados que fugiram apavorados, voltaram, não é? Porque você sabe que tinha uma lei da guerra, que quando um exército vencia o outro, eles tinham direito aos despojos. Quem está me entendendo aqui? Então, só quem tem direito a esse despojo, quem que é? É o Eliezer. O despojo é dele. Ele pode reivindicar. Não, aqui vocês não tocam, toda essa grana aqui é só para mim, meu amigo, não é? Eu venci, eu lutei sozinho, é tudo meu. Mas não, ele não fez isso. Os caras voltaram, ele repartiu os despojos, os caras se animaram. Irmão, isso aqui é uma coisa muito grande, quando você tem uma vitória, e a sua vitória motiva aquelas pessoas que já desistiram. Quem está me entendendo? Por isso que nós temos que vencer. Por isso que Deus nos fez mais do que vencedores. Em Cristo, nós somos sempre triunfando. Deus está sempre nos conduzindo em triunfo. Amém, queridos? E quando a gente vence uma situação, em qualquer área da nossa vida, a gente tem um testemunho agora para contar, não é? A gente pode dizer: rapaz, funciona. Quantas pessoas, quantas mães desesperadas, não é? Ouviram o meu testemunho de libertação das drogas, não é? E elas acreditaram que os filhos delas podiam ser libertos, não é? Quantos casamentos que foram restaurados, casamentos que estavam destruídos. Eu acompanhei um casamento que estava separado há 5 anos. 5 anos. Ele foi embora de casa, 5 anos, irmão. Deus fez uma coisa tão grande naquele casamento, tão linda. Aquele casamento foi restaurado e hoje eles pregam para casais no mundo. Eu conheci pessoalmente esse casal. Eles escreveram 4 livros sobre casamento, não é? E eles ensinam sobre casamento para pessoas do mundo inteiro. Que loucura isso! Quem está me entendendo? Então, irmãos, foi isso o que o Eliezer fez. Agora presta bem atenção. O nome, isso eu quero falar para você, que o nome dele foi escrito ali, ó, para sempre, na galeria da fé. Está escrito. Enquanto tiver uma Bíblia, nós teremos esse ato heróico do Eliezer, não é? Agora, o que eu quero falar? O que isso tem a ver com a gente? É porque, assim como o rei Davi, quando o rei Davi foi coroado, os valentes ficaram tão felizes e lembraram das aventuras que eles viveram com o rei Davi. Eles foram honrados ali, o nome deles foi escrito para sempre. Agora, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: nós temos um rei muito maior, amém, queridos? O rei Jesus. E deixa eu te falar uma coisa: ele está escrevendo um rol de heróis. Quem está me entendendo? E sabe, eu não quero só ser salvo, apesar de que isso é maravilhoso demais, viver no céu com Jesus, mas eu quero estar nesse rol dos heróis do rei Jesus, amém? E vocês? Não é? Então é isso que eu quero aprender com Eliezer, porque ele ficou aqui no rol dos heróis do rei Davi, mas eu quero estar no rol dos heróis de Jesus. Então eu quero compartilhar com vocês hoje à noite nosso tema: como nascem os heróis. Dá um grito aí, como é nosso tema? Como nascem os heróis de Deus? Como eles nascem? Como acontece? Quem quer ser um herói de Deus aqui? Só o que quer. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero compartilhar isso com vocês, esses 3 princípios aqui que o Eliezer praticou. Então a primeira coisa, quem está pronto? Quem está pronto? Então, a primeira coisa aqui: os heróis de Deus assumem a responsabilidade. Vamos repetir isso bem forte. Os heróis de Deus assumem a responsabilidade. Eu digo que essa aqui é a lei da autorresponsabilidade. A gente está vivendo uma geração que é tudo assim, tudo é culpa dos outros, né? Eu não dou certo porque o governo, eu não dou certo porque meu pai, eu não dou certo porque meu avô, eu não dou certo porque meu patrão, eu não dou certo porque irmão, diga aí, autorresponsabilidade.
Né? Eu não anotei esse versículo, né? Mas se vocês tiverem aí depois, né? Eu deixo até vocês pagarem meu jantar hoje, se vocês acharem ele. Não é que o Amós, está em Amós, que ele fala assim: a tua ruína, ó Israel, vem somente de ti, o teu socorro vem somente de mim. Uau! A sua ruína, só você, é sua responsabilidade, só você pode se arruinar. Agora, o seu socorro, só de Deus. Então, se você está esperando em alguém, no homem, no governo, não sei o quê, no sistema, não sei o quê, frustrado, porque a sua ruína só vem de você mesmo. O seu socorro só vem de Deus. Amém? Então, a primeira coisa, os heróis de Deus assumem a responsabilidade. Olha o que diz aí, 2 Samuel 23, 9. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, fugiram. O exército todo fugiu. O Eliezer se levantou e feriu os filisteus. Não, imagina essa cena, irmão. Você está lá, ele é um soldado também. O Eliezer está lá, todo mundo junto. Vamos para cima. Aí os caras começam a vazar, começam a voltar desesperados. O Eliezer: ei pessoal, calma lá pessoal, vai dar certo, vai lá, vamos. E aí, irmão, todo mundo vai fugindo, todo mundo vai indo embora, e ele fica sozinho. Sabe, o Eliezer não é Maria vai com as outras. Não é? Quer dizer, a gente vê muito isso, né? A pessoa desiste, e aí o cara desiste também. Olha quantas pessoas já conversei que falam assim: não, eu desviei porque meu pastor caiu em adultério. Irmão, a sua responsabilidade é com Deus, não é com pastor nenhum. Ah não, eu me desanimei porque eu trabalhei, mas ninguém quer nada. Então vai sozinho, Eliezer. Vocês estão comigo aqui ou não? Não é? Sabe essas desculpas para não servir a Deus? Igual aquela parábola ali do bom samaritano, que o cara está lá morrendo, aí vem o sacerdote e passa de largo, né? Passa longe. Aí o levita que vem atrás, ele vê o mau exemplo do sacerdote, ele diz: rapaz, se o sacerdote não fez, eu que não vou fazer mesmo, e faz a mesma coisa. Não, meu irmão, não importa quem for a pessoa, não importa. Se estiver fazendo errado, faça o certo. Quem está me entendendo? Diga assim: lei da responsabilidade. Então o Eliezer não ficou criticando o pessoal: pessoal, vamos voltar, vocês estão abandonando o navio, não façam isso. Ele não ficou criticando ninguém, presta atenção. Ele não ficou reclamando, falando mal de ninguém, não é? Irmãos, ele não gritou para eles voltarem, ele falou assim: rapaz, vocês vão embora? Vamos. Pegou a espada dele: pois eu vou lutar com esses caras. Sabe, a lei da responsabilidade. É igual o Davi, né? Quando ele chega lá, o pai dele mandou o Davi para dar um presente para os oficiais do exército. Estava tendo uma guerra lá de novo contra os filisteus. O Davi chega lá e os soldados estão tremendo, o rei apavorado. Aí o Davi, com 17 anos, sem armadura, ele chega lá. Rapaz, ele vai lá com o rei Saul. O que está acontecendo? Nós somos os filhos de Deus. O que está acontecendo? Não, o cara é muito grande, o cara é muito poderoso. Ele falou: rapaz, mas eu vou lá. Eu acredito que o Eliezer se inspirou na história do chefe dele, não é? O Eliezer conhecia essa história do Davi. Ele disse: rapaz, o Davi, todo mundo desistiu, mas ele foi para cima do gigante, e Deus fez ele derrubar o gigante. Ei, não importa se todo mundo desistir, vá para cima, porque Deus vai te dar a vitória. Você não é Maria vai com as outras, em nome de Jesus, amém? Irmãos, a prestação de contas é individual. Lembra da parábola dos talentos? A um foi dado 5 talentos, um talento eram 70 quilos de ouro. Então a um foi dado 5 talentos, 3 vezes 5, 15, não é? É isso? Não, 3 vezes 7, né? Porque é 70 quilos, foi dado 70 quilos vezes 5, obrigado. 35, né? 35. Então, já pensou 350 milhões? Sei lá quanto é isso. É muita grana. Agora, para o outro foi dado 2 talentos. E para o outro foi dado 1 talento. Mas a prestação de contas não foi em conjunto. Vamos lá, pessoal, vamos reunir aqui, vamos prestar conta. Não, foi individual. Vem cá. Você que eu dei 5, e aí? Aí o cara trouxe 10. O cara que recebeu 2, trouxe 4, dobrou. O cara que trouxe 1 deu uma desculpa esfarrapada lá. Não. Então, diga assim: a prestação de contas é individual, meu amigo.
Não tem essa desculpa, não, foi a mulher que tu me deste. Lembra do Adão? Em vez dele assumir a responsabilidade, não, foi a mulher que tu me deste. Aí Deus olha para a mulher diz, foi a serpente. Ninguém quer assumir a responsabilidade. Amém? Então, irmãos, se nós queremos ser heróis de Deus na nossa geração, nós temos que assumir a responsabilidade. Eu estava lendo a biografia do Martinho Lutero, e ele com essas ideias na cabeça dele, a justificação pela fé, ele entendendo que a salvação não era por meio de obras, ele entendendo, justificado pois mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava entendendo isso. Ele chamou um amigo dele, teólogo, que estudava com ele ali também. Então o cara também professor igual ele. Aí ele começou a compartilhar essas coisas com o cara era mais experiente do que ele. Ele disse, cara, isso está errado. Ele começou a compartilhar. Olha essa frase que esse cara disse para ele, que ficou famosa. Olha aí, meu irmão Lutero, volte para o seu quarto, mantenha os seus pensamentos para si mesmo, sirva a Deus e não perturbe. Pois ele saiu dali, ele entendeu que ele estava sozinho, e ele disse, pois eu vou perturbar. E ele pregou as 95 teses da Reforma Protestante na porta da igreja, e ele, um homem sozinho, revolucionou o mundo. Vocês estão comigo aqui? Porque o Martinho Lutero, irmãos, assumiu a responsabilidade. Ele não ficou, estamos em crise, só problema, a culpa é de não sei de quem. Meu irmão, nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Romanos 4, 14, 12 diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Amém, queridos? Quem quer ser um herói de Deus? O que é que você tem que fazer em primeiro lugar? Assumir a sua responsabilidade. Amém? Autorresponsabilidade. Você é o responsável. A sua ruína, acharam o meu versículo? Você não quer pagar meu jantar para mim? Né? A sua ruína, ó Israel, vem somente de ti. O teu socorro vem somente de mim. Muito bem. Segundo lugar que eu aprendo aqui com Eliezer nessa história. Então, os heróis de Deus são intensos no zelo. Diga aí comigo, os heróis de Deus são intensos no zelo. Aleluia. Olha só o que diz aí 2 Samuel 23:10. Ele se levantou, feriu os filisteus, o Eliezer, até se cansar a mão e ficar pegada a espada. Irmão, isso aqui é intensidade. Estão vendo aqui? Ele pegou a espada dele, irmãos, e ele não parou. Ele não aguentava mais de cansado, sozinho, lutando, não é? Quando finalmente acabou, ele não conseguia soltar a espada. A espada ficou grudada na mão dele. E aqui, veja bem, sobre intensidade, eu quero falar uma coisa aqui. Quero abrir um parênteses aqui. Porque espada, na Bíblia, é um símbolo de quê? Da palavra. Efésios 6,17 diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é? Agora preste bem atenção, essa espada do Espírito é a palavra de Deus, irmãos. Então a espada que nós lutamos as nossas guerras espirituais, qual que é? É a palavra. É interessante que na armadura, lembra das armas da armadura de Deus, né? das peças, né? O capacete, a couraça, o cinturão, o sapato, o escudo e a espada. A única arma de ataque da armadura de Deus, Efésios 6, qual que é? É a espada. A única arma que nós podemos atacar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmão. Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que ser intensos e nós temos que ser zelosos no nosso relacionamento com a palavra de Deus. Interessante, o apóstolo Paulo fala para o Timóteo assim, olha, quer ver? 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que eu me apresento a Deus aprovado, pastor Paulo? Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Irmão, a gente está na igreja há tanto tempo, não é? Não vocês, eu sei, vocês não, vocês são uma exceção disso, mas tem crente por aí que já está 10 anos na igreja e não consegue encontrar um versículo que, na verdade, ele nem lembra de versículo nenhum, não é? O único relacionamento dele com a Bíblia é no domingo, às vezes quando ele vem, né? Aí ele ouve a palavra, acha legal e tal, mas ele não tem domínio nenhum sobre, ele não maneja bem a palavra da verdade, ele não é um obreiro aprovado.
Entende? Então a figura que o apóstolo Paulo está falando aqui é de um espadachim, né? Aquele cara que treina a espada. O cara é bom. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, você tem que manejar bem a espada, tem que ser bom nesse negócio, faixa preta, aleluia. Quem está me entendendo? Tem que ler a Bíblia, meu. Tem que conhecer, tem que estudar a palavra de Deus. Tem que ser intenso, né? Tem que ser intencional. Tem que ter um tempo ali, um horário para se dedicar. Quem está me entendendo? Eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse aqui quantos estão fazendo um concurso, ou já fizeram, você se dedicou ali, você tinha um horário para estudar, você reservava um tempo para estudar, e estava certo, e é isso mesmo. Você reserva um tempo para trabalhar, não é? Alguém marca um compromisso com você na hora do trabalho, você diz: não, eu tenho meu trabalho, e está certo, está certo. Mas irmãos, a nossa única arma de ataque contra Satanás é a palavra. Se nós não dominarmos a palavra, nós vamos ser facilmente vencidos. Nós temos que agarrar essa espada e não largar de jeito nenhum. Amém, queridos? Aqueles que intensamente conhecem e se apegam à palavra prevalecerão na batalha espiritual. Foi isso que o Eliezer fez. E o cara era bom na espada. Quem está me entendendo? Não é? Então a gente tem que ter zelo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:11: no zelo não sejais remissos, ou seja, sabe, molenga, lentos, preguiçosos. Não, irmão, a gente tem que ser realmente. Aí ele fala: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não é? Olha o que diz Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Oh, glória a Deus, a Cristo o Senhor a que estáis servindo. Eu vou ler novamente: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Faz aí cara de zelo, faz aí cara de zeleira, cara de zela, né? Não, cara diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor a que estáis servindo. Amém, queridos? Então, fala aí para mim: eu quero ser um herói de Deus. O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Assumir minha responsabilidade. Meu negócio é com Deus, não é com o vizinho, não é com ninguém. O meu negócio é com Deus. Se o cara não está fazendo, não me interessa, eu vou fazer. Se todo mundo desistiu, não interessa, eu vou para cima. Autorresponsabilidade. Qual que é a segunda coisa? Ser intenso, né? Intenso no zelo. Aí eu quero terminar esse ponto contando a história de um cara. Até depois eu quero recomendar esse filme. Aí depois me lembra do filme. Me lembra aí, José, do filme. Eu vou recomendar esse filme para vocês. Então, o nome dele era William Tyndale. Esse cara tinha uma obsessão na vida. Nós precisamos ter uma obsessão boa na vida. Ele tinha uma obsessão na vida. Ele dizia o seguinte, abre aspas: se Deus me poupar a vida, pode colocar a frase dele aí: se Deus me poupar a vida, farei com que um menino que conduz o arado, o menino que trabalha lá no campo, conheça as escrituras melhor do que o clero. Você sabe que o clero, na época dele, era a alta cúpula, né, da igreja que se desviou. E ele dizia o seguinte, que a obsessão dele era traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Isso era crime, não era só proibido, era um crime, porque a Bíblia só podia ser lida em latim. Então só o clero tinha domínio da palavra de Deus. Qual era o objetivo disso? Manipular o povo, não é? Ensinar, por exemplo, sobre as indulgências. O cara comprava a salvação dele. Ele podia comprar, inclusive, a salvação de alguém que já morreu. Pensa bem. E se ele quisesse morar no céu, perto de alguém, como o apóstolo Paulo, ele tinha que ser enterrado lá na igreja. Para ele ser enterrado na igreja, ele tinha que gastar uma fortuna. Então, irmãos, isso tudo era manipulação da igreja, porque não tinha escrito em lugar nenhum. Porque ninguém tinha acesso. O Tyndale, como um sacerdote, como um teólogo, ele dizia assim: eu vou traduzir a Bíblia para o inglês. Não é? E aí ele começou a fazer isso, e ele começou a ser perseguido pela igreja, e ele fugiu então para a Alemanha, para uma cidade chamada Wittenberg.
Vocês lembram dessa cidade? Sabe quem morava nessa cidade? O Martinho Lutero. Ele tropeçou no Martinho Lutero lá. E eles dois juntos traduziram a Bíblia do latim para o inglês. E aí o que eles faziam? Eles conseguiram um patrocínio e eles mandavam essas Bíblias traduzidas para o inglês em sacos de farinha no navio. E elas eram contrabandeadas. O nome do filme, anota aí, me ajuda aí, Alan. Cadê o... Peraí, eu vou lembrar. Ah, tá aqui, O Fora da Lei de Deus. Não, vocês têm que assistir esse filme. Não assistam esse filme antes de morrer, por favor, tá? Top demais. Então a história dele é a biografia dele que eu estou falando. Não estou falando... que é o filme também. Mas veja bem, uma coisa que eu achei interessante, que aí descobriram que essas Bíblias estavam sendo contrabandeadas, entrando na Inglaterra. E as pessoas estavam descobrindo a justificação pela fé. Meu Deus, era tudo mentira. E as pessoas começaram a conversar sobre isso e se libertar. E então a igreja, a alta cúpula da igreja, teve uma estratégia. Olha a estratégia deles. Vamos comprar todas essas Bíblias do Tyndale antes de chegar na Inglaterra, não é? E esse bispo Tunstall, que eu chamo de bispo tonto, para ficar mais fácil para vocês guardarem, esse bispo tonto contratou Augustine Pecton, que era um mercador, e a igreja dava o dinheiro para o Agostinho comprar as Bíblias do Tyndale antes de chegar na Inglaterra. E aí o que acontecia? Para queimar as Bíblias, para o povo não ter acesso a essas Bíblias. Só que o que o bispo tonto não sabia é que Agostinho Pecton era um grande amigo do Tyndale e também um seguidor dele, inclusive um investidor do ministério dele, da tradução da Bíblia. Ele não sabia. Deus faz essas coisas. Aí o que ele fez? Ele falou assim, vamos dizer que a Bíblia era R$50. Aí ele chegou com o bispo e disse, rapaz, a Bíblia, cada uma é R$200. Pode comprar? Pode, compra tudo. Compra todo o carregamento. E aí eles compravam todo o carregamento. E aí o amigo do Tyndale, né? Ele entregava as Bíblias, né? Como é o nome dele mesmo? O Pecton. Ele entregava as Bíblias para o bispo tonto, que queimava as Bíblias, mas para cada Bíblia que ele queimava, entravam 3 Bíblias na Inglaterra, financiada pela igreja desviada. Vocês estão me entendendo aqui, não? Irmãos, e foi assim que o Evangelho entrou na Inglaterra. Deixa eu te falar, por causa de um cara maluco, por causa de um cara que tinha sangue no olho, por causa de um cara intenso, que segurava a espada do Espírito, não largava de jeito nenhum, até a espada ficar grudada na mão dele. Sabe, irmão, e não tem essa de dizer, eu não tenho tempo, irmãos. Olha, quem usa pouco celular hoje, gasta 9 horas do seu dia com o celular. E eu sei que o celular é muito bom, e tem muita coisa boa na internet. Eu mesmo uso muito a internet, não é? Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Seja intencional, seja intenso no seu relacionamento com a palavra de Deus. Olha, o que a história conta é que em 1536 o Tyndale foi estrangulado e depois foi queimado na fogueira. Presta atenção. Ele foi morto. Depois que a Inglaterra foi devastada, né? Ou melhor, o reino das trevas foi devastado na Inglaterra pela entrada da palavra de Deus. Mas ele então foi morto. Mas antes de morrer, antes dele ser estrangulado, ele gritou: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra! E estrangularam ele. Pouco tempo depois, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, autorizou oficialmente a tradução da Bíblia para o inglês. Essa Bíblia que nós temos, a Bíblia King James, ou a Bíblia do rei Tiago, é essa Bíblia que o Tyndale traduziu. Amém, queridos? O trabalho desse cara, a paixão desse cara, o zelo desse cara. Quem está me entendendo? Se nós queremos ser heróis, esse camarada chamado, eu quero conhecer ele no céu. Como eu falei de manhã, né? Eu brinquei que puxa vida, se eu pudesse ser pelo menos um jardineiro dele, para conversar com ele, né? Por muitos anos no céu. Porque esse cara, irmão, com certeza, ele está lá na galeria dos heróis do Rei Jesus.
Vocês estão comigo? Sem dinheiro, sem nada, sem apoio financeiro de ninguém, ele foi um herói solitário, não é? Olha, tem muitos heróis aqui. Eu estava pensando hoje de manhã, né? Hoje chegou um casal aqui que eles são muito fiéis, o Marlídio e a Jennifer, vieram do SIC, irmão, com um bebezinho recém-nascido, de ônibus. Lá vem os dois, fidelíssimos, não é? Gente que paga o preço, gente que... Tem um monte de gente de Colombo aqui, gente de Campo Largo. Hoje de manhã tinha aproximadamente 20 pessoas de Campo Largo, né? Outra cidade, pastor Willi. Campo Largo é outra cidade, Colombo é outra cidade, Fazenda Rio Grande tem gente ali, ó. Cadê o pessoal olha o pessoal da Fazenda Rio Grande, meu amigo. Meu Deus, esse povo me constrange, rapaz. Pinhais tem um monte de gente, eu acho que tem mais gente de fora do que de Curitiba. É isso, irmãos, mas nós temos que ser zelosos, não só no nosso relacionamento com a palavra, não só no nosso serviço, na nossa santificação. A Bíblia diz que no que diz respeito à luta contra o pecado, nós ainda não suamos sangue, nós temos que ser intensos. Eu não vou fazer isso porque o Senhor não gosta, não é? O que é o temor do Senhor? É amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. Seja intenso para Jesus, amém? Quem quer ser herói de Deus? O que é que tem que fazer mesmo? Me ajuda aí. Assumir a responsabilidade. Ponto o dedo para você. Sou eu. O meu negócio é com Deus. Não importa o resto. O meu negócio é... Quando chegar o julgamento, você não vai procurar o seu pastor que se desviou lá para você se justificar. Você não vai procurar, você não vai achar ninguém que errou com você. Ah, porque me erraram comigo, me maltrataram tanto que eu me desviei. Não tem essa, irmãos. Não tem dessa. É você e Deus. Para de bobeira. Quem está me entendendo aqui? Para de ser menino, né? Espiritual. E assuma a responsabilidade. Qual que é a segunda coisa? Ser intenso. O crente tem que andar assim, ó. Cara pintada. Cara pintada. Intenso. Intenso. Amém? Vou terminar. A terceira coisa aqui que eu vejo na vida do Eliezer, não é? E eu vejo na vida dos heróis de Deus, eles dão toda a glória para Deus. Então, como nascem os heróis? Eles assumem a responsabilidade. O que mais? Eles são intensos no zelo, em todas as áreas da vida deles. Eles não estão brincando de ser crente, não estão brincando de igreja, não é? Eles estão sérios nisso. E a terceira coisa, eles dão a glória para Deus. Quero terminar com isso aqui. 2 Samuel 23:10 fala que o Senhor fez uma grande vitória naquele dia. Quem fez a vitória? O Senhor. Eu acho muito tremendo isso aqui, irmãos. Isso aqui é uma lição para nós. Porque quando a gente lê isso, meu Deus, quem fez foi o Eliezer. Foi o Eliezer que ficou com a mão grudada na espada. Foi o Eliezer que nos intimidou com todo mundo desistindo. Foi o Eliezer que arriscou a vida dele. Mas ele reconhece, irmãos, que só podia ter sido Deus, não é? Um homem não pode vencer um exército sozinho, é impossível. Até tem uma história na Bíblia, vocês conhecem, vocês leem muito a Bíblia, vocês são intensos na palavra, não é? Tem uma história do rei Ezequias, que recebe a notícia de que Senaqueribe, o grande rei Senaqueribe da Síria, está invadindo Israel. Então ele sobe na torre de vigília junto com Isaías, o profeta. Eles oram, e Deus fala para ele: pode ficar tranquilo, porque eu vou resolver essa parada. E aí, irmão, a Bíblia diz que Deus manda um anjo. Quantos anjos? Só um anjo. E a Bíblia diz que o anjo mata 135 mil soldados. Então o Eliezer sabe, não pode ter sido eu, foi Deus, eu só tive a coragem de ir. Deixa eu te falar uma coisa, não vai ser você não tem poder de fazer milagre, mas você tem o poder de ir, você tem o poder de acreditar, entende? Não, eu sei, irmãos, eu vou saber disso com certeza no céu. Tudo bem que o Davi era bom naquela funda. Depois do Davi, criaram uma área no exército de Israel dos fundeiros. Até hoje tem campeonato de fundistas, não é? Lá em Israel. Beleza, ele era muito bom nisso, mas irmão, não foi ele. Deus
fez ele acertar aquele gigante com um tiro só. E ele estava com um capacete, e só tinha uma falha no capacete, só uma falha, que era aqui na visão, aqui, ó, bem aqui na visão, bem aqui, só tinha esse buraquinho aonde essa pedra podia pegar. O Davi atirou em movimento, ele atirou correndo, e o Golias vinha correndo também. Se ele errasse, ele estava morto. Eu acho que ele errou, irmãos, mas Deus só deu uma cutucada na pedra, pum. E quando ele cutucou, ele deu uma soprada, aquela pedra virou um torpedo, explodiu a cabeça do gigante. Os caras foram olhar lá e disseram: rapaz, o cara é forte, hein? Esse garotinho aí, esse piá, esse piá é forte, hein? Porque explodiu a cabeça do gigante. Foi Deus. Quem está me entendendo? Sabe? Então, irmãos, ele sabia que foi Deus que fez aquilo ali, não é? Então ele atribuiu a vitória dele não a si mesmo, mas a Deus. Uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto muito: trabalhe como se tudo dependesse de você. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas olhe para o Senhor somente, sabendo que tudo depende dele. Amém? Irmão, isso aqui é muito segredo, é um segredo muito poderoso. Olha o que diz Deuteronômio 8,17. Não digas no teu coração. Ele não está falando de você falar com a boca só, mas ele está falando de você pensar. Dizer no coração é pensar. Ele está dizendo: não pense isso aqui, ó. Não pense isso aqui. O que pensamento que é proibido? Olha lá. A minha força e o meu poder, não é? A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza. Irmãos, a gente nunca pode esquecer isso. Se você está aqui hoje, seu coraçãozinho está batendo, não está ligado em tomada nenhuma, não é um milagre isso? E você pode andar, e você pode ver, e você pode falar, e você pode me entender. Cara, isso é muito doido, isso é um milagre, não é? Isso é um milagre. Então, a gente não pode tomar a glória para nós, a gente não pode tocar na glória de Deus. Eu acho muito interessante a história do rei, do José do Egito, porque ele é um herói, não é? Ele não é um herói de Deus? O José é um herói, esse cara salvou uma nação, ele salvou o Messias, né? Porque se Judá morresse no Egito, Jesus teria que nascer da descendência de Judá. O José é um herói, que está comigo. Mas é muito interessante, ele está preso, e ele revela o sonho do copeiro, não é? E o copeiro esquece, o José fala assim: cara, quando você sair daqui, lembra de mim, fala de mim para alguém. Eu estou aqui por um crime que eu não cometi, rapaz, me ajuda. O copeiro esqueceu ele. O copeiro esqueceu. 2 anos depois, o rei teve um sonho, e aí o copeiro lembrou do José e falou do José para o rei. E o rei, desesperado, porque ninguém revelava o sonho dele, não é? As 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas e ficando mais magras, as 7 espigas de trigo comendo as 7 espigas de trigo e ficando feias. E ele não sabia o que era isso, ele estava atormentado. Mandou chamar o José, e ele falou para o José assim: eu ouvi dizer que você revela sonho. Olha a resposta de José para ele. Ele fala assim, respondeu José, 41:16, Gênesis 41:16. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim. Uau! Diga humildade. Já pensou? A chance da vida do cara. O rei está dizendo: você é o cara. Se você revelar esse sonho, sua vida vai mudar, meu amigo, porque eu sou o rei do mundo. É você que revela sonho? Não sou eu. Meu Deus, eu quero conhecer o José também, assim pessoalmente. Não, eu não revelo sonho. Isso não está em mim. Eu imagino o rei falando assim: então você vai para a prisão de novo, vai voltar. Mas tem um Deus que eu conheço, que revela o sonho, que vai te dar a palavra que você precisa ouvir. Respondeu José: isso não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. Sabe, irmãos, o José não toma a glória. Sabe aquela coisa do eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Eu lembro quando eu não era crente ainda, uma família me levou para um profeta, né? Me levou para o profeta. Aí eu fui lá na casa do profeta. Rapaz, todo aquele misticismo do profeta, o cara todo de branco, parece um macumbeiro. Mas ele era pastor, né?
com a biblona dele ali em cima. Rapaz, e eu fiquei impressionado com o profeta, meu irmão, porque ele tinha uma palavra para cada um. O cara dominava o dom dele, o dom era dele, não era de Deus. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo. Está lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, os dons do Espírito Santo. O que Deus nos dá é a honra de nós sermos mordomos desse dom por um tempo, mas é dele. Então eu não tenho esse domínio. Peraí, vem cá. Isso aqui não é profecia, irmão, isso aqui é necromancia, ou sei lá o que, ou adivinhação. Quem está me entendendo? O dom é de Deus, Ele dá a hora que Ele quer, Ele dá a revelação a hora que Ele quiser. Se Ele não quiser dar nada, não tem nada. Amém, queridos? Lembra do Saul consultando os profetas? E Deus não falava pelos profetas. Então não tem esse negócio, toda vez que você for com um profeta, ele tem que ter uma palavra para você. Irmão, para com isso, a gente não pode ser menino. E Deus não falava com o Saul pelos profetas. O Saul chegava lá, colocava a grana em cima da mesa, me dá uma palavra. Os profetas oravam e diziam: não tem palavra para você. Não tem palavra para você. Porque o dom é de Deus, não é meu. Eu revelo quando Deus fala comigo. Amém, queridos? Então José diz assim: não está em mim, vamos orar, porque Deus faz o negócio, se Ele quiser, porque quem manda é Ele. Beleza, faraó? Beleza. Outro cara que eu fico impressionado é o Daniel, né? O Daniel é uma história parecida, porque o Nabucodonosor, poderosão, ele tem um sonho. Agora, essa é pior, irmão, porque o Nabucodonosor, ele teve um sonho, que ele viu uma estátua de 50 metros, com cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de ferro, não é? Os pés de ferro misturado com barro. E ele via uma pedra gigante caindo em cima da estátua e transformando a estátua em pó. E ele não conseguia dormir, por vários dias estava desesperado. Ele chama todo mundo, todos os magos da Babilônia, para descobrir. Só que é o seguinte, ele fala assim: eu não vou contar o sonho. Diferente do faraó, né? Que contou o sonho para o José, e o José interpretou. O Nabucodonosor disse assim: vocês têm que saber o que eu sonhei. E seguinte, se vocês não descobrirem o que eu sonhei, vai morrer. E o Daniel, como ele era um sábio, ele estava na lista também. O Daniel disse: majestade, eu acho lindo isso demais. Majestade, eu acho lindo. Ele fala isso, olha o que ele vai falar, Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Eu acho muito doido isso. Aí o Daniel fala assim: olha, não está em mim, mas eu vou orar. Se eu me dá uns dias para eu orar e buscar de Deus, e Ele vai revelar. O rei: beleza, tá bom, mas tem que saber o que eu sonhei. Agora aí o Daniel volta, né? E aí, majestade? Aí o rei falou assim: rapaz, então me conta aí, o que foi que eu sonhei? Ele falou: não, peraí, antes de eu te contar o que você sonhou, Deus me contou o que você fez antes de dormir. Aí ele falou assim: você entrou no seu quarto, sentou na sua cama, você não conseguia dormir, preocupado com o que aconteceria com a Babilônia no futuro. Aí já está o olho do rei esbugalhado, né? Rapaz, esse cara é violento. Aí você dormiu. Aí sim você sonhou. Você sonhou com a estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, pernas de ferro, ferro misturado com barro, uma pedra gigante caindo sobre a estátua e virando pó. Foi isso que você sonhou. O rei disse: o que é isso? Ele disse: essa pedra que vai cair, esse aqui é o reino eterno que virá. Ele está anunciando o reino de Jesus. Ele está falando para o Nabucodonosor. Não é? Esse ouro, prata, ferro, barro são separações da Babilônia que vão acontecer na história e já aconteceram. Meu Deus do céu! O rei disse: uau! E aí sabe o que o rei fez? Baixou um decreto. Não para que o Daniel fosse glorificado, ele baixou um decreto para que todo mundo na Babilônia virasse crente, aleluia, e adorasse o Deus de Daniel. Irmão, Deus foi glorificado na vida do Daniel. Irmãos, Deus tem que ser glorificado na nossa vida. Foi Deus.
Foi Deus. Porque ninguém me reconheceu. Trabalhei, ninguém me reconheceu. Você não trabalhou para Jesus. Você não trabalhou para Jesus. Porque se você tivesse trabalhado para Jesus... Irmão, eu estou aqui sozinho, né? Estou aqui sozinho. Ninguém vê. Os meus líderes não me veem trabalhando. Não me veem visitando pessoas e ficando até de madrugada. Não me veem acordando de madrugada. Não me veem pagando o preço. Não me veem chorar. Não é? Não me veem nada disso. Mas, meu irmão, eu não estou trabalhando para eles. Eu estou trabalhando para Jesus. A glória é de Jesus. Amém, queridos? Porque ninguém reconheceu. O verdadeiro servo é aquele que continua sendo servo, mesmo quando ele é tratado como servo. A Bíblia diz: aquele que quiser ser grande, seja servo. Mas aquele que quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Foi Jesus que disse isso. Eu quero ser servo, eu quero ser servo. Tá bom. E quando não te reconhecerem? E quando te tirarem? Quando tirarem você desse lugar? Não é? Você vai continuar sendo servo? Ou você vai ficar triste, vai reclamar, vai embora? A Bíblia diz assim, que Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. O que é o soberbo? É aquele cara que fui eu. É aquele cara que canta na frente do espelho: grandioso és tu, maravilhas fazes tu. Esse cara, Deus vai resistir. Amém, querido? Mas aquele que se humilha, aquele que diz: só pode ter sido Deus, porque, cara, eu não tinha condição nenhuma. Foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. Amém, queridos? Quem quer ser herói de Deus, assuma a sua responsabilidade. Seja intenso no zelo em todas as áreas da sua vida. E que mais? E dê a glória para Jesus. Dê a glória para Jesus. Não diga no seu coração: foi a minha força, foi o meu braço que adquiriram essas riquezas. Não pense assim. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Amém? Fique em pé no seu lugar. Bora cantar essa música que vocês cantaram agora, essa última aqui. Vamos louvar o Senhor. Olha, nós terminamos bem no horário. Bem no horário, 7h20, aleluia. Eu quero te desafiar nessa noite. Amém? Pastor, eu me sinto como Eliezer no meio da minha família. Todo mundo foi embora, todo mundo se desviou, ninguém quer saber de Jesus. Fica firme, Eliezer. Fica firme, segura essa espada. Segura a palavra de Deus. O Senhor vai falar com você na palavra. Vai te fortalecer. A fé vem pelo ouvir a palavra. Fica firme. Assuma a sua responsabilidade na sua família. Pastor, meu casamento está destruído. Meu marido não sei que lá. Ou a minha esposa. Não, assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Pega a espada, vai para cima do inimigo. O seu inimigo não é seu marido ou sua esposa, seu inimigo é Satanás. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Assuma a sua responsabilidade. Pegue a sua Bíblia, faça um plano de leitura. Não saia da sua casa antes de você ler a sua Bíblia com zelo, com entendimento, com cuidado. Ouça a palavra no carro, ouça a palavra na academia, ouça a palavra quando você tiver um tempo livre. Pare de jogar tempo fora. Seja zeloso. Segure essa espada com firmeza até ela grudar na sua mão, em nome de Jesus. E quando você obtiver a vitória, entenda que a vitória quem fez foi o Senhor. Dê toda a glória para Ele, porque foi apesar de você que você venceu. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Tenha esse tempinho de oração agora em nome de Jesus.